Moçambique, o país mais pobre do mundo, resultado de séculos de negligência colonial, aplicação apressada das teorias econômicas marxistas e 30 anos de intensa guerra de guerrilha, que veio a terminar em 1993. Extremos climáticos de enchentes e secas empobreceram ainda mais a desesperada população. A fértil terra para a agricultura e a grande riqueza mineral foram subutilizadas e a maior parte das áreas rurais tornaram-se despovoadas em terra de ninguém. A beleza da natureza aponta para as mãos de Deus. Praias paradisíacas se contrasta com a precariedade da vida do povo moçambicano. Suas casas são de madeira e palha, a qual abriga um grande número de pessoas. Não possuem água tratada, sistema de esgoto e eletricidade. Existem poucos hospitais, sendo que 60% de seus pacientes são portadores do HIV. Estatísticas mostram que até o final de 2002 morrerá cerca de 186 mil pessoas contaminadas pela AIDS. A fome, a desnutrição e a malária são grandes males que vêm dizimando a população. Esta criança é Antônio, que ainda tão pequenino luta contra a malária em seu corpo. As perspectivas para o futuro desses pequeninos são baixíssimas. A cada 10 crianças, apenas 2 chegam aos 5 anos de idade. Vale ressaltar que a expectativa de vida para aqueles poucos que vencem a infância é de 42 anos para os homens e 45 para as mulheres. Mais de 9 milhões de mulheres povoam o solo feminino de Moçambique. Cantam aos nossos ouvidos mais de 23 línguas de origem batu, asiáticas e europeias. Suas mãos são calejadas pela força do trabalho, seja na roça ou no esforço amassado do pilão. De um lado, as lágrimas moldam suas faces ante o sofrimento de seus filhos. Por outro lado, o sorriso estampado aponta para a filiação em Jesus Cristo. Seguindo viagem rumo à ilha de Idugo, em uma pequena canoa a remo, atravessamos um braço do Oceano Índico e fomos surpreendidos por uma recepção muitíssimo calorosa. Esta ilha tem aproximadamente 20 quilômetros de extensão, com 10 mil habitantes, que por sua vez não têm energia elétrica e saneamento básico. Dentre os moradores da ilha de Idugo, muitos nunca viram carros, TV e computadores. Vale lembrar que a maioria das crianças nunca haviam visto um homem branco sequer. A igreja nesta ilha é composta por 600 pessoas, não possuem teto em sua totalidade, e suas cadeiras nada mais são do que tocos ou troncos de árvores, ou até mesmo chão. Nada disso os impede de cantar, cantar e cantar. Primeiro crianças, jovens, mulheres e homens. Todos têm a sua participação nestes animados e dançantes cultos. Todos estavam ansiosos por ouvirem o testemunho dos pastores Abimael, Timóteo e Giovanni. O que estava acontecendo? Esta é a igreja de Quelimane, onde os irmãos sonham com uma sede. Nesta cidade trabalham os missionários da MAI, Felipe e Karen Dubert, e os filhos, e o pastor Vicente, um moçambicano. Nessa cidade tem uma grande influência do islamismo. O islamismo tem tomado conta dessa cidade. Este é Missassi, um pastor moçambicano em Dondo, no centro do país, o qual vem orando a Deus por cerca de 9 anos em receber a liderança da ICEB. De maneira desconhecida, foi parar em suas mãos uma revista de escola dominical de nossa denominação. Por gostar dos estudos nela contidos e achá-los coerentes, decidiu colocar o nome da igreja e das congregações que pastoreava de Igreja Cristã Evangélica em Moçambique. Eu quero contar um pouco sobre a história da Igreja Cristã Evangélica em Moçambique. Isso foi através
de um folheto que eu achei em 1992, que dizia Igreja Cristã Evangélica de Moçambique. Então, eu comecei a ler esse folheto e mesmo acreditei no que estava falando nos folhetos da Igreja Cristã Evangélica. E fiquei convencido nisso que mesmo é a verdade. E então, a partir de 92, eu comecei logo procurar entrar em contato com a Igreja Sede do Brasil. Mas não foi possível. Tentei várias vezes e não foi possível. Somente no ano 2000, quando encontrei com um pastor do Brasil, um casal que é o Valmir e Ângelo, que ia para o Brasil, são esses que eu contei a eles que fizesse chegar a nossa preocupação de querer localizar a Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Na vinda deles, desse ano 2000, ele veio com o recado que achou a Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Hoje, para mim, para nós, moçambicanos africanos, é uma maravilha ter vindo os 3 pastores, que são os primeiros 3 pastores vindos em África: o pastor Abmel de Sousa, pastor Timóteo, pastor Girvani. Foi eles, pastor, que descobriram a Igreja Cristã Evangélica de Moçambique aqui em África. Atualmente, a Igreja Cristã Evangélica em Moçambique conta com 31 igrejas e congregações distribuídas em 5 províncias no país, com aproximadamente 11 mil crentes. A liderança da Igreja Cristã Evangélica em Moçambique manifestou o desejo que a ICEB os adote, estando assim abertos à filiação à ICEB. O treinamento da liderança da igreja é uma prioridade urgente. A maioria das congregações são lideradas por homens e mulheres com pouca instrução e muito poucas por aqueles com algum treinamento teológico. As igrejas independentes africanas têm tido um grande crescimento em número e tamanho nos últimos 10 anos. Uma mistura de ensinos sincretistas, legalismos, rituais e falsos ensinos, junto com um grande desejo por ajuda e ensino, caracterizam muito seus líderes. O povo está ansioso por literatura e nos emocionamos ao nos deparar com uma única Bíblia, que já começava em 2 Reis entre os jovens. A alegria de seus cultos nos contagiava, o que nos fazia lembrar dos missionários pioneiros que não mediram esforços para levar a palavra de Deus em terras tão longínquas. Esta terra ainda clama por socorro. Treinamento de liderança, iniciação aos jovens, ministério com crianças, implantação de igrejas, tradução da Bíblia. São cerca de 244 línguas, sendo que o português é entendido por apenas 60% da população. Ajuda na reconstrução do país após vários anos de guerra e comunismo. Ensino da palavra, prioridade. A ICEB conta com a editora cristã evangélica, o qual desponta no meio do ensino religioso. Contamos também com o CTCEB, no treinamento e capacitação de líderes. Seria à toa? Existe uma grande tarefa para cumprir em Moçambique. Os campos estão brancos. Como podemos ficar tão tranquilos? Como podemos viver com esta paz em saber que muitos morrem sem Cristo e que muitas igrejas se deixam levar por heresias devido à falta de ensino? Que Deus nos incomode. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, não há sacrifício maior que não possa fazer por Ele. Onde os obreiros a trabalhar, nos campos tão vastos a